Atos 1:8. É fácil. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis virtude. Essa palavra virtude, essa palavra no grego, a palavra é poder, verdadeiramente dinamite. É o poder de explodir realmente, acabar com o mal. E nós recebemos poder. O poder que vem em nós, que vem em mim, que vem em você, não é apenas para eu ser curado, não é apenas para me prosperar, para me libertar, para me abençoar, é mais. É para me capacitar a ser o quê? Uma testemunha do Evangelho. Olha o que mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, dentro da nossa casa, em toda a Judéia, nossa parentela, Samaria, nossos vizinhos que às vezes nem gostam de nós, os samaritanos não gostavam dos judeus, e mais, e até os confins da terra, por onde eu passar. Vamos para Marcos capítulo 5, versículo 25. Jesus estava caminhando para a casa do chefe da sinagoga para curar a filha dele, que acabou vindo a óbito, mas ele ressuscitou essa moça. Ah, nós não vamos chegar lá. Por quê? Porque vem outra parte. Marcos capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Um momentinho só. Nós não falamos de Jesus como deveríamos falar. Se você já ouviu, eu não contei em Niterói, você perdoa, porque o tempo vai passando e aí você repete as histórias, né? E quanto mais anos você tem, mais história você tem para contar, né? Hoje, por exemplo, eu fui lá num bairro onde eu levei já o pastor André, lá em Guadalupe, no Rio de Janeiro, lá. E onde eu fui criado. Hoje eu levei o pastor Fábio, que está comigo. E mostrei os amigos, tudo. Então, contamos algumas histórias. Mas a história que eu quero contar é que quando eu estava no mundão, eu fui alcoólatra de beber todo dia, de tremer. E eu tinha perdido meu pai em 75 de acidente. A minha irmã morreu 3 meses depois de acidente também. E a minha mãe foi cantando o terreiro, porque você sabe, ela era católica, mas católica vai na macumba também, ao mesmo tempo. E falaram para ela, olha, Tereza, fizeram um trabalho de macumba contra você, fizeram um trabalho, e para desfazer você teria que fazer um trabalho mais forte ainda. E a minha mãe ficou desesperada porque ela não tinha o dinheiro para desfazer esse trabalho. E ela começou a pedir para uma filha, pediu para outra filha, pediu para um. E ela chegou no bairro, lá no Rio de Janeiro, no bairro da Piedade, que é da Abolição, e botou uma senhora chamada Alba. Essa mulher era budista na época, não era evangélica. E ela disse, Tereza, eu não tenho esse dinheiro para você. Ela contou o caso, ó, eu tenho que fazer um trabalho maior do que o trabalho que fizeram contra a minha família. Que eu já perdi meu marido, já perdi uma filha, e falaram que eu vou perder o 3º filho embriagado na Avenida Brasil. Que bebia era eu. Então seria eu. E eu sofri realmente, 1 ano depois eu sofri um acidente. Esse depois, na Avenida Brasil, morreram 2 amigos na hora. 10 de maio de 78 eu sofri um acidente e morreram 2 amigos na hora. Mas minha mãe já estava indo na igreja. Mas por que ela foi na igreja? Porque quando ela falou com essa Alba, a Alba disse assim, Tereza, eu não tenho esse dinheiro. Mas ali na Avenida Suburbana, onde era uma funerária, o pessoal ali tem uma faixa lá, de um pastor lá, de um missionário, que diz que desmancha macumba. Se é verdade, eu não sei. Eu não sou dessa religião, mas não custa nada, está lá. Desmanchamos o trabalho de macumba, feitiçaria, bruxaria, de graça. Então vai lá. Glória a Deus por isso. Mas o que eu estou dizendo? A mulher que não era de Jesus, falou de Jesus para minha mãe. Quer dizer, indiretamente ela falou de Jesus. Vá lá, porque eu não sei se é verdade. Eles dizem que desmancham macumba, feitiçaria, bruxaria, e foi a nossa salvação. E ali Deus começou, 20 anos depois, a dona Alda também se converteu. Mas foi um trabalho bonito. Mas por quê? Alguém falou de Jesus. Alguém falou de Jesus para essa mulher. Ela deve ter reclamado, murmurado com alguém. Alguém ficou sabendo do caso dela. Olha, já gastei tudo que tinha, não tenho mais nada. Cada dia eu estou piorando. Eu estou acabando com essa hemorragia, com esse fluxo sanguíneo. Já não sei mais o que fazer. Ah,
Você não ouviu falar de Jesus? É um pregador que está passando por aí, de Nazaré, da Galileia. Dizem que ele faz milagres, dizem que ele faz maravilhas, que as pessoas, quando tocam nas suas vestes, ficam curadas. Naquele momento ali, o que aconteceu? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Foi uma convicção, uma fé, uma certeza. Porque a fé é o que, pessoal? É uma certeza, uma convicção. Quando ela tocou, ela sentiu a cura. Na mesma hora ela sentiu a cura, mas aí entra a nossa mensagem. O quê? Jesus, que a Bíblia diz, logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, lembra da virtude? É a mesma palavra que ele usa em Atos 1:8. Sentindo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Ele precisava de fazer essa pergunta? Não. Por quê? A mulher samaritana disse: mulher, chama o teu marido. E disse: Senhor, eu não tenho marido. Falaste bem, tiveste 5 maridos e o que tu tens não é meu marido. Ele sabia tudo. Quando Natanael chegou perto dele, ele disse: eis aí o israelita em quem não adoro. E o israelita disse: ei, de onde você me conhece? Eu te vi debaixo da figueira. Natanael tomou um susto. Tu és o rei de Israel, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque o que ele está fazendo na figueira? Certamente, naquela época não tinha binóculo, não tinha câmera escondida. Certamente Natanael olhou para um lado, olhou para o outro e fez uma oração: meu Deus, esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o prometido. Não deixe o teu servo ser enganado. E quando ele chegou, ele disse: eu te vi debaixo da figueira. Ele disse: não pode. Não. Só estava eu e Deus ali. Ele entendeu que Jesus era o próprio Deus. Isso é muito importante. Jesus não precisava de fazer a pergunta, mas ele perguntou: quem me tocou? É como Adão, que estava escondido atrás das árvores, e Deus disse: Adão, onde estás? Ele poderia chegar: Adão, fala de bobeira, estou te vendo. Mas não, ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe tudo a meu respeito. Ele conhece até as intenções do nosso coração, conhece tudo. Mas ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Ele quis o quê? Provocar o testemunho dela. E diz: e disseram os seus discípulos: eis que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Amado, deixa eu repetir o que eu já preguei para vocês em muitas ocasiões, na televisão, talvez até aqui. Não adianta, quem chega perto de Jesus tem que falar toda a verdade. Ele não aceita a meia verdade. Você pode falar um pouco da verdade para as autoridades, pode falar para o marido, para a esposa, para o pai, para o filho, para o amigo, pode falar para o pastor pode falar para os membros. Nós com ele não. Ele sabe de tudo, ele só aceita toda a verdade. Ele não aceita meia verdade. Tem muita gente que está sangrando na vida, não consegue se levantar, porque não consegue falar a verdade. Verdade. Uma vez eu contei na televisão que eu chego para você e digo para você: pessoal, hoje eu estou jejuando, não estou comendo nada. Mas me bateu uma fome tremenda, eu não aguentei e comi um prato de macarrão com linguiça. Não aguentei, comi. A irmã da cozinha fez aquilo, eu taquei para dentro. E você passou, olhou de longe e disse: que? Pastor Jaime é mentiroso. Falou que estava em jejum e você disse: pastor Jaime, eu te vi comendo macarrão com salsicha, hein? E eu disse: está amarrado, demônio, em nome de Jesus. Porque realmente eu não estava comendo macarrão com salsicha, eu estava comendo com linguiça. Não, meu amigo, tem gente que pensa que engana Deus. Se você não contar tintim por tintim, ele não acredita. Ele diz: não, é mentira. Eu, como diz o outro, juro de pé junto. Não fui eu. Por tudo quanto é mais sagrado, ou então como o crente fala. Quando o crente fala: dia do Espírito Santo, cuidado. Essa ensina não. Você não falar diante de ninguém.
precisa jurar por nada. Quando o crente fala juro, você fala, te esconjuro, rapaz. Crente que jura, ele está esconjurado. Verdade. Não pode, crente não jura por nada. Cristão é sim, sim, não, não. Eu sou cristão, você também. Então, conosco é sim, sim, não, não. Ela falou toda a verdade. Não fale meia verdade, fale. Fale toda a verdade. Quando ela falou, vem a nossa mensagem principal. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Essa mulher, ela teve que vencer o quê? A sua religião. Porque na religião, ou seja, lá na lei, ela não podia, sendo uma mulher hemorrágica, estar no meio da sociedade, porque ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada. Se você ler Levítico capítulo 14, fala exatamente sobre a lei. Que a pessoa com fluxo de sangue, ela estava na categoria de imundo. Ela teve que fazer o quê? Vencer. Ela podia ser apedrejada, mas ela teve que vencer a religião. Você sabe que tem muita gente que já foi curada por Jesus, se cala por causa da religião. Uma vez eu peguei para um homem, estava morrendo, judeu, ortodoxo, daquele bem radical. O filho dele se converteu, o filho dele foi rejeitado a vida toda por ele, porque ele aceitou Jesus. Mas quando ele estava à morte, ele pediu o filho chamasse alguém. E eu fui. Eu preguei Isaías para ele 53, 4, 5, falei da salvação, ele aceitou. Quando eu falei, mas eu fui tão direto, não fui com minhas palavras não. Eu disse, só Jesus Cristo pode me dar a vida eterna. Só Jesus pode me salvar. O senhor quer Jesus como seu salvador? O filho dele me contou depois, pastor Jaime, eu pensei que ia te dar um tapa na cara. Quando você falou, você quer Jesus? E ele falou, quero. Eu falei, também não adianta aceitar Jesus para me agradar, nem agradar o seu filho. O senhor tem que aceitar Jesus porque só ele pode dar salvação. Ele disse, quero. O homem começou a chorar. E ele não nega o testemunho. Esse homem, o filho dele, de vez em quando ele me chama para orar para um judeu. Mas muita gente recebe a bênção e não fala por causa da religião. Ela estava calada por causa da religião. Jesus o provocou, a provocou. Ela falou, quando ela falou, Jesus falou algo importante. Vai em paz e ser. Ué, pastor Jaime, ser. Qual é o tempo do verbo aqui? Será que nós teríamos alguém que poderia nos dar essa lição? Entenda, ela ficou curada ali. Porque a cura só existe quando ela é publicada. Porque quando eu recebo uma cura, quando eu recebo um milagre, não é só para mim. Quando eu recebo um milagre, eu fui capacitado pelo Espírito Santo a ser uma testemunha do Senhor Jesus. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Então a cura de Cristo, a cura divina, ela é dada não só para o bem-estar da pessoa, ela é dada para capacitar a pessoa a ser uma testemunha do Evangelho. E essa mulher ficou curada porque ela ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus? Que Jesus curava, porque ela estava doente. E ela recebe a cura e se cala. Você está preparado para ser uma testemunha do Evangelho? Ele não quer o pagamento. Você não precisa pagar nada. Mas Pedro disse que eu tenho, eu te dou. E é verdade. Nós temos que dar o testemunho. Eu falei uma vez para um rapaz, eu falo aqui porque para ele eu falei que nem ia contar mais, na televisão não conto mais. Esse rapaz, ele foi curado de vírus da AIDS e curado de hepatite C. E um dia ele ficou zangado comigo. Pastor Jean, você pega muito no meu pé. Eu disse, não, estou falando do seu pé. Eu falei para ele, mas isso serve para mim também. Eu falei, rapaz, se você tiver, a experiência que você teve é para você andar com uma placa. Sabe aquela placa que vende ouro, que não vai ver na rua? Né? É assim, Jesus me curou da AIDS e me curou e com os exames na mão. Lá em São Paulo, tem um homem que fica ali perto do viaduto do Chá, é uma região central, em frente ao Teatro Municipal. E se alguém conhece São Paulo, sabe do que eu estou falando. E esse homem é aquele que apareceu no jornal, que na Coca-Cola tinha cabeça de rato. E ele ficou com um defeito. E está lá, você pode ir lá qualquer dia, está lá ele, chovendo, sol, está lá. Ele fica aqui nas Casas Bahia, assim, no centro de São Paulo, no MAP. Ali tem um shopping chamado Light, Teatro Municipal, no final da rua Barão de Tapetininga. Ele fica ali, ele põe uma faixa enorme e fica contando a história dele. É isso que aquele homem tinha que fazer para mim. Mas é isso que eu também tinha que fazer, eu não posso falar dele. Mas eu sou hipócrita.
Porque eu tinha que colocar aqui, Jesus me libertou do alcoolismo. Eu não fui, entenda bem, é alcoólatra de final de semana, não. É alcoólatra de todo dia, toda hora, toda noite, qualquer horário, porque pinguço não tem hora. E pinguço não tem escolha, não. Ele bebe cibidão. Que aparecer na área, ele vai verdade. Puxa, para você ter melhor, eu tomei cachaça com pólvora. Tomei cachaça com água do mar. Nós fomos pescar uma vez, estava acabando a pinga, era 4 horas da manhã. Alguém conhece a ilha do governador? Tem uma cena lá, não sei se ainda existe, e atrás tem um lugar chamado Tubiacanga. E nós andávamos um pedaço muito grande do mar, porque o mar, a maré fica baixa, e você sabe que o pessoal aqui do Rio entende bem. Você não entende muito disso não, André. Você não entende muito disso não. Quando a maré fica baixa, você pode andar. Então nós andávamos como daqui para lá do final da igreja, com um arrastão para pegar siri. Arrastar. Mas para andar no local que começa, uns 4 quilômetros. E não tinha, aí a pinga estava acabando. E agora? Aí alguém disse, bota com água do mar, já fica tudo junto, né? Pinga e tira gosto, o sal tudo junto. Coloca. E foi assim. Na outra nós pegamos uma garrafa de o rapaz pegou uma encruzilhada. Mas o santo já bebeu muito já. Né? O negócio é só dar um pouquinho para ele, que é o demônio, que já falava santo, né? Aí você sabe que a cachaça, a pinga com a pólvora se torna uma mistura o quê? Heterogênea, né? Ela não vai de maneira alguma. Você é calma, é que vocês agitam a pinga, calma. Deixa ela pousar no final e você bebe olhando, para não beber a pólvora. Mas por que eu estou falando isso? Porque você tem que saber que Jesus me libertou disso. Porque para a pessoa lá fora, o alcoolismo é uma doença incurável, é crônica. Um rapaz que era diretor de uma televisão de São Paulo, em Curitiba, ele estava em São Paulo, disse, pastor Jaime, eu sou do seu testemunho, eu era alcoólatra igual a você, e você sabe, né, que nós que somos alcoólatras para... Está amarrado, irmão. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, irmão. Verdadeiramente eu sou livre. Ele disse, não, pela ciência. Eu disse, pela ciência tudo bem, mas eu nunca mais passei perto de um bar e fiquei assim, está amarrado, não vou beber. Em nome de Jesus, sei que Jesus tem poder, está amarrado. Aquilo ali é como se não existisse para mim. Jesus me fez uma nova criatura. Quando ele entra, ele muda mesmo. É que nem a pessoa que aceitou Jesus, ela é uma do homem que eu sou homem, né? Ela é uma moça muito amável. Você está claro, você tem a natureza humana, mas a Bíblia diz, não andeis na carne, andeis no Espírito. E não cumprireis a concupiscência da vossa carne. Senão toda hora você tem que ficar assim, tá amarrado. Então não pode ir na praia. Já que você foi na praia? Jesus, sei que o Senhor tem poder. Não existe. Não existe. Mas agora eu vou, é a mesma coisa eu vou. Então vai entrar no bar, toda vez que entra no bar, está amarrado, não vou olhar para isso. É como se não existisse. Não existisse. Amado, ele me chamou para isso. Por isso eu estou testemunhando para você. Ele chamou aquela mulher, ele deu um toque, aquela mulher ficou curada e ela estava levando. Você foi chamado para ser um abençoado. A bênção que Deus me dá. O missionário pregou esse final de semana. Com o consolo que eu sou consolado, eu posso consolar. Deus chamou você não só para ser abençoado. Você está disposto a ser um abençoador? Você está disposto a ser uma testemunha do Evangelho? Ou ficará só para você? Não. Ele tem que chegar e contar para a família. O homem foi curado, era uma legião de demônios que estava nele. Ele não era dono de si. Jesus expulsou aquela legião que entrou nos porcos, que caíram no mar, e o homem queria, Jesus, deixa eu entrar no barco contigo. Não, não, você vai para os seus e mostra o que Deus fez para você. É isso que nós temos que mostrar ao mundo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós vamos orar agora. O poder dele virá sobre você. Esse poder é que cura. Esqueça Jaime que mora em Campos. Missionário Soares diz que é comedor de arroz e feijão. Eu sou comedor de macarrão. Né? Que é o prato preferido meu. Né? Apesar de eu ser muito gordo, mas... Né? E eu queria hoje orar por você. Invocar esse poder, essa virtude. Mas você sai daqui com um compromisso. Eu vou ser uma testemunha do Evangelho. Amém? Vamos voltar em Atos só para terminar. Atos 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém, dentro da sua casa, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não dá tempo para falar, não dá tempo para pregar tudo isso. Mas quantas pessoas não se convertem, porque dentro de casa não tem uma testemunha. Tem um religioso, tem um crentão, tem um fanático, mas não tem uma testemunha de Jesus Cristo. O marido continua o mesmo, violento, explosivo, sem tempo para a família, para nada. A mulher continua geniosa, ciumenta. Não é só cura, não. Porque não é só de pão que viverá o homem. É de toda a palavra que procede da boca de Deus. Marido, você sabe que meu irmão vem esse final de semana aqui em casa. Você sabe que eu não vou para a casa do teu irmão. Quem falou isso? O marido que é crente. E ela diz, ele não mudou nada. Bem, disse o marido, minha irmã virá aqui esse final de semana. Você sabe que eu odeio essa mulher. É irmã da igreja, do coral, do grupo de obreiras, quando não pastor. Irmão, o mundo está precisando de testemunhas de Jesus Cristo. Que Jesus entrou, o poder dele mudou. Que bom que seu irmão virá. Nós vamos orar por ele. Que bom que seu irmão virá para realmente verá que há uma coisa nova nessa casa. Irmão, nós somos chamados. Deus chamou você aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. Ele quer lhe dar poder. Manifestar o poder. Para quê? Para você ser uma testemunha do Evangelho. Vamos orar. Fiquem de pé.